Eu tava tranquilão em casa, curtindo, vendo Instagram, então encontrei um post curioso da FIFA. E esse post fala sobre seleções que podem garantir sua classificação para a próxima Copa nessa data FIFA. Só que, cara, Nova Caledônia, Tahiti, Uzbequistão, Iraque, a porra das Ilhas Fiji. Irmão, peraí. Bom, muito prazer, eu sou o Gorgs, muito prazer, seja bem-vindo ao Futologia. E olha só, vamos falar um pouquinho dela aqui. Que eco da porra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Além do Gordão, nesse projeto, nesse vídeo, também vou estar eu, Vise, falando sobre a Copa do Mundo mais alternativa da história. E além de mim e do Gordão, também temos o Perna Igor. Chega aí, Perna. Fala pessoal, eu sou o Perna Igor e hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo 2026, que já começa ano que vem. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Futologia. Então bora puxar a vinheta. Você consegue se imaginar ligando um jogo de Copa do Mundo na Globo ou na Sport TV e simplesmente o jogo ser Brasil contra Madagascar? Em Júlio recebe a bola dentro da área. Entre que tomou. Olha o gol do Brasil. Gol do Brasil. 9-0 do Madagascar. Então se prepare, amigo, porque a Copa do ano que vem é certeza que vai ter seleções zebras como Madagascar. Quem sabe, né? É nesse vídeo que você vai descobrir por que essa Copa vai ser a mais alternativa de todos os tempos, com seleções que não eram pra estar lá, mas chegaram. Para conseguir te mostrar e te provar que essa Copa vai ser a mais alternativa de todos os tempos, você primeiro tem que conhecer o novo formato da Copa do Mundo de 2026. Olá, todo mundo ligado aqui no Futologia para acompanhar um pouco de como será a Copa do Mundo 2026, que será realizada em 3 países diferentes, Estados Unidos, Canadá e México. O principal atrativo dessa Copa do Mundo será a mudança no formato, que ao invés das 32 seleções tradicionais, terá agora 48 seleções participantes, alterando o formato que vinha sido adotado pela FIFA desde a Copa do Mundo de 1998 na França e que durou até a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Com o aumento no número de seleções participantes, também aumenta o número de vagas a qual cada confederação continental tem direito na Copa do Mundo. Vamos ver como é que fica essa distribuição de vagas a partir de 2026. A Europa, que antes tinha 13 vagas, passa a ter agora 16. A Ásia, que antes tinha 4 vagas diretas, mais uma na repescagem, passa a ter 8 vagas, mais uma na repescagem intercontinental. A África, que antes tinha 5 vagas diretas, passa a ter 9 vagas, mais uma na repescagem. A América do Norte, que antes tinha 3 vagas diretas, mais uma na repescagem, passa a ter 6 vagas, mais 2 na repescagem intercontinental. Subtraindo os anfitriões, que são todos da América do Norte e já estão classificados automaticamente para a Copa do Mundo, a CONCACAF envia para essa Copa do Mundo apenas 3 seleções. A América do Sul, que antes tinha 4 vagas diretas e uma na repescagem, passa a ter 6 vagas diretas, mais uma na repescagem. E por último, mas não menos importante, temos a Oceania, que ineditamente agora envia uma seleção diretamente para a Copa do Mundo, mais uma na repescagem. Antes, era só uma vaga na repescagem intercontinental. E então, depois da eliminatória, temos a tão aguardada e esperada Copa do Mundo de fato, que vai desde a fase de grupos até a grande final. E ambas as fases têm grandes novidades. A fase de grupos, que antes tinha 8 grupos, agora passará a ter 12, onde os 2 primeiros colocados avançam diretamente para o mata-mata, enquanto os 8 melhores terceiros colocados também avançam de fase, repetindo o que acontecia na Copa de 86, 90 e 94, onde os terceiros colocados também tinham chance de ir para o mata-mata. Só que dessa vez, o mata-mata não começa das oitavas de final, e sim dos 16avos de final, já que passará agora a ter 32 seleções. Tirando isso, a Copa do Mundo segue normalmente como já conhecíamos. Dos 16avos de final vamos para as oitavas, depois quartas, semis, disputa de terceiro lugar e a grande final que ocorrerá em Nova York. E com essas grandes mudanças que vêm ocorrendo na Copa do Mundo, já é possível vermos gratas surpresas nas eliminatórias da Copa. Nas eliminatórias africanas, por exemplo, seleções tradicionais estão de fora, como Nigéria, Gana e Senegal, que estariam de fora da Copa se as eliminatórias terminassem hoje e perderiam vaga para seleções nada tradicionais na Copa do Mundo, como Sudão, Ruanda e Madagascar.
Se ambas se classificassem hoje, seriam estreantes, já que não participaram de nenhuma outra edição da Copa do Mundo. Mas já que o papo é eliminatórias, agora eu vou passar a bola para o meu parceiro Davi Eloy falar um pouco sobre. Com o novo formato da Copa do Mundo, consequentemente as eliminatórias são impactadas e o número de países classificados, no caso as vagas, também impactam. E você aí de casa deve estar se perguntando, será que tem algum país que já está classificado para a Copa do Mundo do ano que vem? E a resposta é que ainda não. Até agora, os únicos 3 países classificados são os anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá. Lembrando que eu estou informando isso aqui no dia 19 de março de 2025 e nessa semana e na próxima ocorrerá a próxima data FIFA. E nessa data FIFA as coisas podem acontecer, alguns países podem garantir a sua vaga no Mundial de 2025. E aí eu vou falar aqui para vocês como é que tá cada continente em relação às suas vagas, em relação também aos países que estão classificados. Vem comigo! Bom, para a gente começar a falar continente por continente, vamos começar pela nossa América do Sul, que tem o nosso Brasilzão. O nosso Brasilzão que está dando uma calejada aqui, outra calejada ali, mas a gente acredita que ele vai conseguir garantir a vaga na Copa tranquilamente, porque nesse ano as vagas da América do Sul foram ampliadas. Eram 4 vagas diretas e uma na repescagem, e agora esse ano são 6 diretas e uma na repescagem. E bom, nesse cenário a gente tem a Argentina liderando com 25 pontos, jogando muito e pode garantir inclusive a vaga nessa Copa nessa data FIFA, onde vai jogar contra o Uruguai e contra o Brasil. Nesse cenário também vem logo o Uruguai em segundo lugar, que está um pouco à frente do terceiro, quarto e quinto lugar, que é Equador, Brasil e Colômbia. Em sexto lugar a gente tem o Uruguai um pouco mais distante, e daí tem uma briga boa, briga de faca, briga de ponto a ponto entre Bolívia e Venezuela, para ver quem vai conseguir a vaga na repescagem. E lá embaixo mesmo, afundado, a gente tem Peru e Chile, né, que não estão arrumando muito e provavelmente, muito dificilmente, vão conseguir uma vaga nessa Copa do Mundo. É complicado, né, Peru e Chile? E bom, agora que a gente falou da América do Sul, bora partir para outro continente. Atravessando um pouco o oceano, a gente chega na África e lá a gente tem a situação que mais indica que a gente possa ter uma Copa do Mundo completamente alternativa. Lá na África funciona da seguinte maneira, são 9 grupos de 6 equipes cada e os primeiros colocados de cada grupo estão diretamente na Copa. Exatamente, a África está com 9 vagas diretas na Copa, enquanto os segundos colocados vão para a repescagem continental e o campeão dessa repescagem continental vai jogar a Mundial contra os países que ficaram na repescagem dos outros continentes, né? E cara, a gente tem uma situação aqui assim na África. Algumas seleções favoritas estão liderando sem dificuldades o seu grupo, como é o caso do Egito, o caso do Marrocos, da Tunísia. Porém, tem outras ali que a gente fica, caramba, como é que isso está acontecendo? Como, por exemplo, a Ruanda liderando o grupo que tem a Nigéria, o Sudão liderando o grupo que tem o Senegal e também o Madagascar liderando o grupo que tem Gana. Sabe, em que momento a gente esperaria ver Madagascar com chances de ir para a Copa do Mundo? É isso que pode acontecer. Na África é isso aí que está acontecendo mais ou menos. Outra zebra aconteceu depois do Viz ter gravado seu vídeo. O Moçambique ganhou seu jogo trocando de posição com a Argélia. Agora é ele que lidera, mas a Argélia joga dia 21 e com certeza vai ganhar e vai voltar ao posto de liderança. Vamos subir um pouquinho no mapa aí para as outras Américas, a do Norte e a Central, que são regiões comandadas pela CONCACAF. E essa federação ela acabou se dando bem na Copa de 2026, porque a própria competição vai ser lá, né? Vai ser nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E com isso eles já tiveram 3 vagas garantidas para a Copa. E daí ficou da seguinte maneira, além dessas 3, vão ter mais 3 diretas e 2 na repescagem. Exatamente. Da CONCACAF a gente vai poder ter 8 seleções na Copa do Mundo. Um absurdo, né? Entretanto, a gente ainda não pode saber quais serão, né, essas seleções, porque a eliminatória ainda está no começo, ela está apenas na sua segunda fase, que funciona da seguinte maneira. São 6 grupos divididos em 5 equipes, cuja as 2 primeiras se classificam para a terceira fase. E nessa terceira fase são 3 grupos de 4 equipes. O primeiro de cada um classifica direto para a Copa e as 2 melhores segundas colocadas vão para a repescagem. A gente pode sinalizar nessa eliminatória que, como as 3 seleções justamente estão fora, né, os Estados Unidos, o México e o Canadá, a gente vai ter um nível um pouquinho abaixo da média, né, um nível técnico um pouco
Você sabe como é que é, né? Não dá para esperar muito de Honduras, Panamá, Trinidad e Tobago, né? Inclusive seleções assim é capaz de irem para a Copa de forma direta, né? Sinalizando aí uma possível zebra, né? Uma possível Copa mais alternativa da história, como a gente está falando aqui. Agora na Ásia, a gente tem um regulamento um pouquinho mais complexo. São 4 fases e a gente está na terceira. Nessa terceira fase tem 3 grupos de 6 equipes, onde as 2 primeiras estão direto na Copa do Mundo, enquanto a terceira e a quarta vão disputar a quarta fase. Nessa quarta fase haverão mais 2 vagas diretas para a Copa e um que vai disputar a repescagem, totalizando aí 8 vagas diretas para a Copa do Mundo e uma na repescagem pela Ásia. E cara, a gente tem uma situação ali um tanto quanto engraçada na Ásia, porque a gente tem sim a maioria das seleções favoritas liderando, né? O Irã tá quase na Copa, o Japão já tá garantido na Copa no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Austrália também tá quase lá, só que a gente tem 2 seleções que a gente não tá nem um pouco acostumado a ver e tão garantido vaga direta na Copa do Mundo, que é o Iraque e o Uzbequistão. Rapaz, a gente vê que são coisas que a gente não esperava, né? E a gente vê que 48 seleções na Copa permite coisas assim acontecer, né? O Uzbequistão nunca participou de uma Copa do Mundo, né? Mas ele vem crescendo no cenário asiático, né? Chegou, se eu não me engano, na semifinal da última Copa da Ásia, enquanto o Iraque simplesmente surgiu, né, e tá ganhando os jogos ali dele, tá garantindo a vaga bem de boa. O Iraque já disputou uma Copa lá em 86 e tem tudo para voltar 40 anos depois, rapaz. Olha que loucura. O que o Viz tá falando era verdade, mas infelizmente o Iraque decidiu peidar as calças. Nesse exato momento a equipe tá perdendo pro Kuwait e tá vendo a sua vaga indo de vala e a Jordânia assumindo sua posição. Exatamente, a Jordânia. Sai uma zebra e entra outra. Mas eu acredito que a Jordânia seja mais alternativa ainda, já que o Iraque já participou de uma Copa do Mundo e a Jordânia ainda não. Então, meu amigo, continua a tese. Essa é a Copa mais alternativa de todos os tempos. A Oceania, vocês devem saber que não tinha uma vaga direta para a Copa do Mundo. Antes era apenas uma meia vaga. O campeão da eliminatória disputaria a repescagem mundial contra alguma seleção da América do Sul, da Ásia, dependeria do sorteio. Entretanto, isso muda em 2026, porque agora a gente vai ter uma vaga direta e uma vaga na repescagem. Exatamente, a gente vai poder ter 2 países da Oceania na Copa do Mundo. E a gente já vai saber nessa data FIFA quem será o oceânico representado lá no Mundial. E a gente tem 4 seleções que podem ser, no caso, a Nova Zelândia, que sempre vence, né? A gente espera que seja diferente nesse ano. Temos a Nova Caledônia, o Tahiti e o Fiji. Esses 4 aí podem garantir a vaga na Copa do Mundo nessa data FIFA. A Oceania é simples de entender, né? É uma disputa de semifinal e a final. As semifinais são Nova Caledônia contra Tahiti e Nova Zelândia contra Fiji. Os 2 vencedores disputam a final e o campeão vai direto para a Copa, enquanto o vice disputa a repescagem. Agora vamos partir para o último continente, que é a Europa. E para encerrar essa minha parte, vamos falar um pouquinho ali da Europa, das eliminatórias da UEFA, que é a última a começar, né? Ela ainda não começou, vai começar só nessa data FIFA e funciona da seguinte maneira: são 12 grupos, né? Alguns têm 4 equipes, outros têm 5 equipes, né? Fica meio confuso, mas é bem simples. O primeiro de cada um tá direto na Copa do Mundo e o segundo vai disputar a repescagem continental. Lembrando que os times europeus, eles não vão para a repescagem mundial, né? Eles fazem a repescagem entre eles mesmos, né? Os segundos colocados vão para repescagem semifinal e depois eles vão para repescagem final, onde as últimas 4 vagas da Europa serão definidas, né? Nessa Copa do Mundo terão 16 times da Europa, né? Antes a gente tinha 11 ou 12, não lembro o exato. Mas é isso então, né? A gente percebe aí que tem muita seleção diferente que pode se classificar para a Copa do Mundo e o cenário atual das eliminatórias indica muito bem isso, né? O que esperar? Como o Vizi mencionou, em todas as eliminatórias que estão acontecendo, há pelo menos uma seleção menos tradicional envolvida, ocupando uma vaga na zona de classificação. Na CONCACAF, por exemplo, é quase certo que o torneio estará repleto de seleções sem grande história no futebol. Na África, o cenário também é surpreendente. Seleções como Nigéria, Gana e Senegal estão enfrentando uma fase complicada, com uma dose considerável de azar. A Nigéria, inclusive, corre risco de ficar até mesmo fora da repescagem. Enquanto isso, equipes como Ruanda, Moçambique e Madagascar seguem sonhando com uma vaga. E para elas, uma fase das tradicionais não tem nada a ver com o serviço deles.
Na Oceania já deve ter saído o resultado das semifinais, mas com certeza a Nova Zelândia vai ser a campeã, né, entre aspas, campeã, vai ser a classificada, enquanto a equipe da Oceania que vai classificar para repescagem provavelmente encontrará dificuldades para se classificar e vai ficar por lá mesmo. Na Ásia, o equilíbrio promete surpresas. A Jordânia vem forte, disputando diretamente com o Iraque, e o Uzbequistão tem uma grande chance de garantir sua vaga nessa data FIFA. Aqui na América do Sul, o Paraguai ganhou do Chile, olha só, e briga ponto a ponto por uma vaga, enquanto a Bolívia compete pela repescagem, exatamente. Mas que o Paraguai não seja aquela equipe tão, nossa, nunca vi numa Copa, ele tem um histórico razoável em Copas do Mundo. Mas é difícil vê-los, o que torna talvez uma zebra, né? Quem sabe? Agora, com esse novo formato da Copa do Mundo, com 48 seleções, é inevitável que veremos um torneio repleto de surpresas. Além das seleções tradicionais que estamos acostumados a acompanhar, haverá também uma presença marcante de equipes alternativas. E não se surpreenda se alguma das seleções consideradas zebras avançarem e também protagonizar confrontos diretos no mata-mata. Pode apostar, essa Copa tem tudo para ser uma das mais imprevisíveis da história. Por ter tanta vaga, com certeza vai vir muita seleção alternativa, você vai ver muito jogo alternativo, muita seleção alternativa. Isso é uma promessa. Algumas atualizações, estou gravando isso aqui na madrugada do dia 21, então quando você assistir vai estar tudo certinho. O Japão foi a primeira equipe a se classificar para a Copa do Mundo vencendo seu jogo. Então, fora as sedes, ele é o primeiro classificado, e até então o único. E tá passando na tela aí a classificação de algumas eliminatórias aí totalmente atualizadas. Se você está assistindo aqui, tem uma pequena chance de você ter gostado do vídeo. E caso esse for o caso, se inscreva no canal, nos ajude. Gostaria de agradecer meus parceiros Perda, Igor e Vise por ajudar na produção desse vídeo. Para mais vídeos como esse, se inscreva e dê um like. Muito obrigado. Aqui é Futologia, o canal de quem gosta de futebol. Opa, peraí. Só vamos ver o Brasil aparecer primeiro. Ah, lá o Brasilzão. Agora sim, pode ir embora, vai.